Olá pessoal, então vamos para mais uma aula no dia de hoje, falar um pouquinho sobre o estudo dos múltiplos de um número natural. Então, para pensarmos um pouquinho sobre os múltiplos de um natural, nós vamos lembrar um pouquinho aí da tabuada. A tabuada nos ajuda a entender muito bem o que é um múltiplo de um número. Nada mais é do que o resultado de uma multiplicação de um determinado número por uma sequência de um outro número. Ou seja, a gente pode pegar aqui a tabuada. Múltiplos de 2 a tabuada. Eu vou ter 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. E 2 vezes 10, 20. Ou seja, nós temos aqui uma sequência de 2 em 2. Observem que eu tenho 0, mais 2, 2, mais 2, 4, 4 mais 2, 6, 6 mais 2, 8, 8 mais 2, 10, 10 mais 2, 12, 12 mais 2, 14 e assim sucessivamente. Ou seja, eu sempre vou ter uma sequência que ela vai aumentar neste caso com uma razão igual ao que nós temos o número sendo os múltiplos dele. Ou seja, eu quero os múltiplos de 2, então eu vou ter uma razão de 2 em 2. Lembrando que os múltiplos são infinitos, embora eu tenha ali na apresentação os múltiplos dos números número 2 até o 20, ou seja, eu vou ter ali os 11 primeiros múltiplos, mas eu tenho infinitos múltiplos de qualquer número. Lembrando que o menor múltiplo de um número natural é o zero, ok? Aí o menor múltiplo de 2, diferente de zero, seria o 2. Tendo aqui como exemplo os múltiplos do número 3, nós vamos ter também uma sequência de 3 em 3, ó. 0 mais 3, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 3, 15. E assim sucessivamente. Lembrando que partiu tudo da multiplicação. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 10, 30. Ou seja, nós temos aqui uma multiplicação onde eu consegui encontrar os múltiplos de 3 até o 30. Nós observem que isso nada mais é que uma sequência aritmética. O que vai ser uma sequência aritmética? É quando um número ele cresce numa mesma razão. Ou seja, os múltiplos de 2 crescem de 2 em 2. Os múltiplos de 3 crescem de 3 em 3. Se eu pegasse os múltiplos de 4, nós vamos observar que ele também vai crescer de 4 em 4. Por quê? Eles nada mais são do que uma progressão aritmética, ou seja, eles estão crescendo com uma mesma razão. Então observem aqui, ó. Eu tenho os múltiplos de 4. Os múltiplos de 4 nós vamos ter aqui 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, até chegar aqui no 52. Ou seja, eu vou estar multiplicando 4 iniciando pelo algarismo 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 8, 32. E assim sucessivamente. Da mesma forma que nós vamos ter aqui os múltiplos de 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25. Eu tenho uma sequência de 5 em 5. Iniciando pelo menor múltiplo, sendo 0. E o menor múltiplo diferente de 0 é o 5. Qual que é o maior múltiplo de 5? Qual é o maior múltiplo de 4? É infinito. Então, depende daquilo que você for querer analisar. Mas você não vai conseguir encontrar o maior múltiplo de 4 ou o menor fora de um contexto. Então, aqui um exemplo para a gente encontrar os múltiplos de 4, que nós já vimos ali anteriormente. Aqui eu tenho os 9 primeiros múltiplos de 4. Os múltiplos de 12. Então, nós vamos ter aqui os múltiplos de 12. 12 vezes 0, 0. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, 24. 12 vezes 3, 36. Vezes 4, 48. Vezes o 5, 60. Vezes o 6, 72. Vezes o
7,84. Então, eu tenho aqui os 7 primeiros múltiplos de 12. Vamos agora encontrar os múltiplos de 8. Dentre os múltiplos de 8, nós temos o 0, o 8, o 16, o 32, o 24, 32, 40, 48, 56, 64 e 72. Ou seja, é uma sequência de 8 em 8. 0 mais 8, 8, 8 mais 8, 16, 16 mais 8, 24, 24 mais 8, 32, 32 mais 8, 40, 40 mais 8, 48, 48 mais 8, 56, mais 8, 64, mais 8, 72. Ou seja, eu tenho aqui os múltiplos do número 8. Nós vamos ter aí os 9 primeiros múltiplos do número 8. E o que é interessante vocês analisarem? O menor múltiplo entre todos eles, observem que é o 0. Mas depois do 0, o menor múltiplo comum entre esses três números é o número 24. Observem que nos três aparece o número 24. Ou seja, o 24 é o menor múltiplo comum entre 4, 12 e 8. Eu também tenho aqui agora o 36. O 36... ele é um múltiplo comum entre 4 e 12, não o menor, mas ele também é comum, porque entre dois ou mais números existem também infinitos múltiplos comuns. No caso dos três aqui, o menor é 24. Exemplo, entre o 4 e o 8, eu também teria o 32. O 32 aparece aqui no 8 e aparece também lá no 4. Então, o 32 ele é um múltiplo comum de 8 e 4. Não vai aparecer 32 nos múltiplos de 12. E pegando um exemplo prático, para saber onde que a gente vai estar usando isso no dia a dia de nossa vida, vamos pegar aqui algo que pode estar acontecendo. 3 torneiras estão com vazamento. Da primeira cai uma gota de 4 em 4 minutos. Da segunda, uma de 6 em 6 minutos. E da terceira, uma de 8 em 8 minutos. Exatamente às 2 horas, cai uma gota de cada torneira. A próxima vez em que pingarão juntas novamente será às. Ou seja, nós temos aqui 3 torneiras. As 3 torneiras, exatamente às 2 horas, obtiveram aí uma gota, uma vazão onde foi uma gota. Então, a primeira torneira caiu a primeira gota às 2 horas. A segunda gota às 2 horas e 4 minutos, a terceira gota às 2 horas e 8 minutos, a quarta gota às 2 horas e 12 minutos, ok? Depois às 2 horas e 16, às 2 horas e 18, às 2 horas e 20. Então, observem, deixa eu só voltar aqui. 4 em 4, então, acho que só tem um erro aqui, 2, 2 e 4, 2 e 8, 2 e 12, tá certo? 2 e 16. Essas 2 e 18 aqui não existe, então vamos estar tirando ali, né? Que é de 4 em 4 minutos. Ok. Apareceu uma propaganda aí da internet, mas não tem nada a ver com a aula, hein? Não estou sendo patrocinado por eles aí. Então, é às 2 horas e 20, às 2 horas e 22, depois às 2 horas... 2 horas e 20, 2 horas e 24, porque é de 4 em 4 minutos, às 2 horas e 28. Então, observe então que de 4 em 4 minutos eu tenho as 2 horas e 4, 2 horas e 8, 2 horas e 12, 2 horas e 16, 2 horas e 20, 2 horas e 24, 2 horas e 28. Ah, se tivesse mais uma vez, aí ia ser as 2 horas e 32 minutos. Ah, se tivesse mais uma gota, iria ser as 2 horas e 36 minutos. Ah, quando que ia ser a próxima gota? Mais 4 minutos, então seria as 2 horas e 40 minutos. Ah, se fosse ter mais uma gota, as 2 horas e 44 minutos. Ou seja, a cada 4 minutos vai cair uma nova gota. A segunda torneira, vocês podem observar aqui, deixa eu só dar um F5 para a gente abrir.
tudo aqui. Então, a segunda torneira, vocês vão observar que ela teve a primeira gota às 2, a segunda às 2h06, a terceira às 2h12, a quarta às 2h18. Okay, então, ó, teve a primeira gota, 2 horas. Okay, depois 2h06, 2h12, 2h18, 2h24. Então, aqui teve a primeira gota, a segunda gota às 2h06, a terceira gota às 2h12, a quarta gota às 2h18, a quinta gota às 2h24, a sexta gota às 2h30, a sétima gota às 2h36, a oitava gota às 2h42, depois 2h48, 2h54. E a terceira torneira, 2, 2h08, 2h16, 2h24, 2h32, 2h40, 2h48, 2h56. Então, observem aqui o quê? Que às 2h24 foi o horário onde as 3 torneiras tiveram a gota ao mesmo tempo. Aí isso é a primeira vez, mas isso vai se repetir novamente. Depois, se eu continuasse lá em cima na primeira, a próxima seria as 2h48, que é o mesmo que vai acontecer aqui na segunda e na terceira, ok? Então, observem que esse é um exemplo que nós temos aí de utilização da matemática em uma situação problema do dia a dia, ok? Então, pingarão juntas novamente às 2h24, ok? Então, eu espero poder ter ajudado vocês e qualquer dúvida, por favor, perguntem, coloquem ou na plataforma de aprendizado de vocês ou aí embaixo mesmo no canal do YouTube que eu estarei respondendo para vocês.